Olá, hoje nós vamos falar do pronome pessoal it. O pronome pessoal it é um pronome que não existe na língua portuguesa. Por conta disso, os falantes não nativos do inglês acabam por fazer confusão e não entender o uso do mesmo. Então hoje vamos clarificar o uso deste mesmo pronome. Primeiro, pronomes são palavras que nós usamos para substituir o sujeito dentro de uma frase. Por exemplo, em vez de falarmos João, podemos dizer, quis dizer ele. Então, ele refere-se ao sujeito. Então, esse ele é um pronome. No inglês, de forma geral, sempre que construímos uma frase, é obrigatório colocar o sujeito na frase. Daí que nós temos o it. O it ele serve para sempre que temos uma frase identificar lá o sujeito. O que acontece no inglês é que por meio da conjugação do verbo não é possível perceber qual é o sujeito. Por exemplo, estaria errado dizer was fine. Aí eu teria que saber a que sujeito se refere. Was fine significa estava bem. Aí no inglês não se sabe exatamente quem estava bem, então tem que se dizer que sujeito é esse. Então sempre no inglês tem que se dizer o sujeito. Se é, por exemplo, aqui poderia ser she was fine, poderia ser também it was fine, he was fine ou I was fine. Então, para não ter essa complicação em não saber que sujeito está-se a falar, tem que se sempre colocar o sujeito na frase. Também temos aqui is good. Está errado dizer is good, simplesmente. Como dito anteriormente, tem que colocar o sujeito. O que é que está bom? Neste caso, is good é traduzido como está bom. O que é que está bom? Poderia ser, por exemplo, she is good, he is good, ou, ou também outros pronomes, ou algum sujeito. John is good, por exemplo. Por isso que é sempre necessário colocar o sujeito. Porque no inglês não dá para descobrir o sujeito por meio da conjugação do verbo. Enquanto que no português é possível. Por exemplo, se eu digo estava bem, eu já posso descobrir que se refere a ela. Ela estava bem, neste caso, o sujeito seria ela. Se eu dissesse estava bem, um dos sujeitos seria ela. Por isso que no português nós podemos usar, nós nas frases não precisamos de colocar lá o sujeito, em alguns casos. Por meio da conjugação do verbo é possível perceber o sujeito. Vamos aqui começar com uma introdução que se refere ao pronome it. O pronome it refere-se a um sujeito que não existe no português, ou seja, ele funciona como um auxiliar, ele não deve ser traduzido. É usado para se referir a coisas em geral, animais ou outros seres, quer dizer, seres não, ou outras coisas que não sejam seres. Pode ser cadeira, pode ser qualquer objeto que não seja um ser. Então nós usamos o it. Atenção, que não seja um ser, não no sentido geral, porque nós contamos com os animais. Para animais nós usamos também o it. Mas nós não contamos com pessoas ou outros seres que sejam diferentes de pessoas. Usos do it. Nós usamos o it para nos referir a animais, objetos ou coisas. Estaria errado dizer is black. O is black significa é preto. Então, nós, como dito anteriormente, em todas as frases nós temos que nos referir ao sujeito.
Então, a maneira correta seria it is black. Então, esse it funciona como um sujeito para a frase. Então, esse it não pode ser traduzido. Temos que fazer de contas que esse it não existe ao tentar traduzir. Então, a tradução disso seria é preto ou está preto. Mas sempre que temos uma estrutura dessa de frase, temos que sempre colocar o it. Como anteriormente dito, não pode se criar frase sem colocar lá o sujeito. Então, o sujeito aqui é o it. Outra coisa que estaria errado é dizer is 6 o'clock. Estaria errado porque nós não temos lá o sujeito. O sujeito neste caso é o it, que seria it is 6 o'clock. São 6 horas. Ou, sim, são 6 horas. Então, ao dizer são 6 horas, eu tenho que colocar lá, antes do são, o it. Esse it se refere ao sujeito, que são 6 horas neste caso. Por exemplo, estaria errado dizer is my book, apesar de ser traduzido como é meu livro. Só está correto dizer it is my book. My book, que traduzido é traduzido como é meu livro. Uso do it. Vamos aqui prosseguir com outro uso do it. Nós usamos o it para nos referir a algo que nós anteriormente mencionamos ou falamos, algo que nós anteriormente falamos. Por exemplo, car is expensive. It is something precious. Então, traduzido, carro é caro. Caro no sentido de ser algo de alto valor. E a seguir, a tradução é algo precioso. Então, para não ter que repetir o car novamente, nós usamos o it. Por isso que dizemos car is expensive. Car is something precious. Então estaria errado essa segunda estrutura, que é car is expensive. Car is something precious. Perceba que nessa segunda frase nós repetimos 2 vezes o substantivo car. Então, para não repetir esse substantivo, nós usamos o it. O it refere-se a esse car. Então, ele acaba por substituir esse car. E como dito anteriormente, o it ele é usado para se referir a objetos, coisas, animais e etc. Então, esse it refere-se a um objeto que é, neste caso, o car. Por isso que dizemos car is expensive. It's something precious. Então, esse it refere-se ao car. Vocês conseguem aqui perceber. Então, outro exemplo que temos. The monkey is here. It's hungry. Que traduzido, o macaco está aqui. Ele está com fome. Ou está com fome. Melhor dizendo, está com fome. Então, esse it refere-se ao macaco. Então, para não colocar ali the monkey, nós colocamos o it. Então, estaria errado dizer the monkey is here. The monkey is hungry. Então, a melhor maneira de dizer seria a primeira, que eu aqui coloquei como certa. Então, é tudo por hoje. Se tiverem alguma dúvida, peço que a apresentem.